Revista Enfermidades da Alma, parte 2, Editora Betel, para o primeiro trimestre de 2019. Comentarista da lição, Pastor Israel Maia. Título da lição número 12, para o dia 24 de março de 2019. Conhecendo e lidando com os transtornos alimentares. Texto áureo. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Verdade aplicada. O cuidado exagerado com a aparência pode nos afastar de Deus e nos levar à morte. Objetivos da lição: ensinar o que é anorexia nervosa, mostrar os sintomas da bulimia nervosa e explicar como lidar com os transtornos alimentares. Os textos de referência encontram-se em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17, 1 Coríntios, capítulo 10, versos 31, 32 e 33, dizendo assim o texto: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Introdução. Nesta lição, abordaremos a anorexia nervosa e a bulimia nervosa, que são os transtornos alimentares mais conhecidos e comuns. Embora tenham alguns sintomas semelhantes, cada um segue padrões diferentes. Tópico 1. O que é a anorexia nervosa? A anorexia nervosa é um distúrbio alimentar que leva a pessoa a ter uma visão distorcida do seu corpo. Este distúrbio é caracterizado pelo medo que o indivíduo tem de ganhar peso, passando a viver uma vida focada na restrição à ingestão de alimento. Este transtorno pode levar a graves consequências físicas e emocionais. Preste atenção, o subtópico abaixo contém uma das respostas das perguntas do questionário. Primeiro subtópico do tópico 1. Anorexia, enfermidade da alma. A anorexia é uma doença a qual classificamos como enfermidade da alma, por estar ligada às questões emocionais. As causas são atribuídas a questões genéticas e fatores culturais, sociais e ambientais. Surge pelo receio do indivíduo em ganhar peso e por vontade exagerada de ser magro. A ditadura do corpo perfeito tem levado muitos indivíduos a assumirem uma conduta perigosa em relação à sua aparência. A igreja deve estar atenta a comportamentos extravagantes relacionados à aparência física. Muitos estão deixando de lado o ensino bíblico que nos revela o propósito de Deus de que cada discípulo de Cristo chegue à estatura de varão perfeito. Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nota do comentarista aos professores.
O cuidado com o corpo é algo necessário para se ter uma melhor qualidade de vida. Exercícios físicos regulares, alimentação adequada, consultas médicas regulares e acompanhamento profissional devem fazer parte da vida, pois quando aceitamos a Cristo, nosso corpo passa a ser templo do Espírito. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E cabe a nós cuidar da morada de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 22. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. A atenção com a mudança de comportamento deve ocorrer quando o cuidado com as aparências toma caminhos perigosos que podem afetar a saúde. Segundo subtópico do tópico 1. Observando a anorexia de perto. Quando percebemos que alguns de nossos irmãos está sofrendo com perturbações em relação ao seu peso e estética corporal, não levando em conta os riscos à saúde causadas pelo baixo peso, devemos tentar nos aproximar para observar de perto se o mesmo está vivendo um processo de anorexia. É necessário informá-lo que existem tabelas médicas que levam em conta fatores como idade, altura e atividades laborais, que exigem determinadas quantidades de caloria a serem ingeridas. Precisamos estar atentos para intervir junto aos nossos irmãos. A busca pelo tratamento deverá contar com a disponibilidade de quem está sofrendo com a enfermidade, pois sem o esforço a cura não será alcançada. É preciso esforço também para cuidar da saúde. Josué, capítulo 1, versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Nota do comentarista aos professores. Na maioria dos casos de enfermidade ligadas às questões emocionais, transtornos e distúrbios psiquiátricos, medidas só são tomadas quando o estado do doente já se encontra crítico. Mas é bom observar que pessoas 15% abaixo do peso determinado por tabelas médicas, que levam em conta a idade, altura e atividades diárias, já podem ser consideradas em um estado crítico, se não houver motivo, como uma doença, a anorexia pode ser considerada. Terceiro subtópico do tópico 1. Observando comportamentos. Alguns comportamentos, como diminuir a quantidade de comida, cortá-la em pequenos pedaços e empurrá-la para fora do prato, exercitar-se o tempo todo, mesmo com tempo ruim ou com alguma lesão, se recusar a comer perto de alguém e usar comprimidos laxantes e diurético indicam a presença da anorexia. Sintomas físicos também devem ser considerados: boca seca, sensibilidade exagerada ao frio, pele ressecada e amarelada, perda de resistência óssea e da gordura corporal, desgaste muscular e pensamento lento e confuso sugerem a instalação da enfermidade. O diagnóstico deverá ser feito por uma equipe de especialistas, já que o distúrbio envolve diversas áreas, pois vai do físico ao mental. Nota do comentarista aos professores. Em um artigo escrito por 3 psicólogas do estado de São Paulo, Alicia, Maria e Esther, sobre o trabalho desenvolvido no Hospital Dia do Ambulatório de Bulimia
e Transtornos Alimentares do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo, é enfatizada a importância da participação familiar no tratamento de transtornos alimentares. Abre aspas, a maioria dos estudiosos dos transtornos alimentares concorda que a psicoterapia familiar abriu novas perspectivas nos tratamentos de pacientes com transtornos alimentares. O trabalho conjunto de uma equipe multidisciplinar trouxe um complemento importante ao tratamento, abordando vários aspectos e considerando o caráter multifatorial do transtorno. Podemos afirmar que a família possui uma função de grande valor e de suma importância no tratamento dos transtornos alimentares. Fecha aspas. Tópico 2. O que é a bulimia nervosa? A bulimia é um distúrbio alimentar no qual o indivíduo perde o controle em relação à ingestão de alimentos e é levado a episódios de vômito provocado por consumo de medicamentos para controlar o ganho de peso. Assim como a anorexia, os que sofrem com a bulimia estão preocupados com a aparência. Fique atento, pois o subtópico abaixo possui mais uma resposta das perguntas do questionário. Primeiro subtópico do tópico 2. A bulimia e a compulsão alimentar. A bulimia é caracterizada por episódios recorrentes de compulsão alimentar. Uma pessoa que em um período de pelo menos 2 horas ingira uma quantidade de alimentos acima do normal para este período, com a sensação de falta de controle sobre a ingestão, não conseguindo parar de comer ou controlar a quantidade de comida e que passe a desenvolver comportamentos compensatórios a fim de impedir o ganho de peso, como o vômito induzido, uso indivíduo de laxantes e diuréticos, exercícios em excesso e jejum. Poderá estar vivendo com esta enfermidade. Ao escrever a Gaio, o apóstolo João nos mostra que uma alma saudável sugere uma boa saúde. 3 João, versos 1 e 2. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Sendo assim, devemos estar atentos ao comportamento de nossos irmãos para que tenhamos certeza de que tudo está bem. Pequena nota do comentarista aos professores. O tratamento médico-terapêutico poderá contar com uma ajuda extra da igreja, através da oração e comunhão, para fortalecer a autoestima do indivíduo. Fique atento, pois o tópico abaixo contém mais uma resposta para uma das perguntas do questionário. Segundo subtópico do tópico 2. Como avaliar? Quando os episódios de compulsão alimentar e os compensatórios ocorrem no mínimo uma vez por semana e no período de 3 meses, a situação deve ser avaliada cuidadosamente. A autoavaliação em relação ao corpo feita de maneira indevida, levando em conta o peso e a forma, pode ser vista como um desajuste provocado pela bulimia. Nestes casos, a orientação de um profissional é indispensável. A Bíblia nos orienta quanto à autoavaliação, mostrando que não devemos ser sábios aos olhos, mas temer ao Senhor, pois tais atitudes contribuirão também na qualidade da saúde física e emocional do discípulo de Cristo. Provérbios 3, versos 7 e 8. Não sejais sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Nota do comentarista aos professores.
A bulimia, como já dissemos, tem algumas características semelhantes com as da anorexia. Porém, a bulimia se desenvolve de forma independente da anorexia. Tanto os episódios de compulsão alimentar como os compensatórios poderão ocorrer fora da anorexia, o que faz da bulimia um distúrbio diferente, que acontece sem nenhuma relação aparente com a anorexia. Fatores familiares e o contexto social em que o indivíduo está inserido influenciam seu autoconceito. Portanto, o ambiente na igreja deve proporcionar oportunidade de reflexão, cuidado mútuo, informações e esclarecimentos sobre o ser humano no sentido integral, espiritual, emocional, físico e social. Romanos, capítulo 15, versículo 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Terceiro subtópico do tópico 2, avaliando a gravidade. A gravidade da bulimia será avaliada de acordo com a quantidade de episódios compensatórios inapropriados, vômito autoinduzido e ingestão de medicamentos, ocorridos em uma semana. Por se tratarem de um distúrbio alimentar com muitos fatores envolvidos, somente um profissional poderá determinar o nível de gravidade, ou seja, ao se perceber o início de comportamentos, como os relacionados nos tópicos anteriores, é importante buscar o devido tratamento. Nota do comentarista aos professores. Em artigo no site do Portal Educacional sobre diagnóstico e tratamento da bulimia nervosa, encontramos, abre aspas, as complicações clínicas, entre parênteses 3 pontinhos, são variadas e estão relacionadas principalmente com o grau de perda de peso corporal e com os métodos compensatórios utilizados pelos pacientes. Apesar da disponibilidade de tratamentos eficazes para essas doenças, um atraso importante entre o início dos sintomas e o tratamento ainda é comum. Sendo assim, o diagnóstico precoce desses distúrbios, assim como as suas complicações clínicas, nem sempre é possível. O tratamento das complicações deve ser realizado concomitante ao acompanhamento psicoterapêutico e nutricional, necessitando de uma equipe multidisciplinar para o manuseio mais adequado e satisfatório dessas condições clínicas. Fecha aspas. Tópico 3. Transtorno alimentares. Como lidar? Os transtornos alimentares são caracterizados por perturbações no comportamento alimentar que podem levar ao emagrecimento extremo ou à obesidade. Nesse tópico, veremos como lidar com estes transtornos. Primeiro subtópico do tópico 3. Vários estudos realizados. Os transtornos alimentares têm sido amplamente estudados. Alguns estudiosos os associam a síndromes vinculadas à cultura de determinadas sociedades. Essa conclusão se dá pelo fato de os transtornos ocorrerem, na sua maioria, em mulheres jovens de camadas mais privilegiadas do grupo social nos países ocidentais. Fatores biológicos, psicológicos e genéticos não são descartados. Porém, aspectos sociais e culturais são os mais comuns observados na instalação da enfermidade.
A Igreja de Cristo é um grupo social forte em países ocidentais. Por isso, ela deve exercer seu papel e influenciar para mudar tais comportamentos, auxiliando no tratamento da enfermidade. Nota do comentarista aos professores. Assim como Paulo não foi tratado com desprezo pelos irmãos da Galácia por causa da sua doença, a igreja de hoje também não deve desprezar os enfermos. Antes, movidos pelo amor de Cristo, deve tratá-los cumprindo assim a vontade de Deus. Gálatas, capítulo 4, versículos 13 e 14. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza de carne, e não rejeitastes, nem desprezastes isto que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Fique atento, o subtópico abaixo contém mais uma resposta das perguntas do questionário. Segundo subtópico do tópico 3, o perigo das pressões culturais. Pressões culturais que exigem um corpo perfeito, seja para atender padrões estéticos ou atender determinadas profissões, como as ligadas à moda e aos esportes, quando associadas a uma baixa autoestima, podem levar o indivíduo a um quadro de anorexia ou bulimia. Diante do desafio de viver neste mundo em meio a muitos aspectos culturais em desarmonia com a palavra de Deus, no que tange ao corpo, o discípulo de Cristo tem na doutrina da mordomia do corpo o contraponto às pressões da cultura vigente, pois revela que o corpo é dádiva de Deus, mas não constitui a plenitude do ser humano, mas uma parte dele. Portanto, devemos servir e glorificar a Deus também com o nosso corpo. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 13 e 20, diz assim: os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós, cristãos, sabemos que o nosso corpo pode fraquejar, mas Deus é a nossa fortaleza. Salmos 73, verso 26. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Nota do comentarista aos professores. Marisol Marini, cientista social e mestranda do programa de pós-graduação em Antropologia Social da USP, em artigo escrito em 2010, tratou da pressão social e cultura no desenvolvimento de transtornos alimentares e pontuou, abre aspas, por meio da análise das revistas Boa Forma, Corpo a Corpo, Dieta Já, Cláudia, Uma, Capricho, Ana Maria e Viva Mais, pude observar que os corpos magros e secos que aparecem nas capas anunciadas e matérias de revistas estão por toda parte. E, apesar de serem gerados e modificados por programas de computador, são vendidos como reais.
podem ser corpos variados dentro de um espectro do que é considerado modelo de beleza, indo de uma magreza severa e valorização dos ossos até corpos mais torneados. Mas o que há de comum entre eles é que deles surge a ideia de que qualquer vestígio de gordura, saliência, celulite e outras imperfeições devem ser banido do corpo. Fecha aspas. Fique atento, pois o subtópico abaixo contém mais uma resposta para uma das perguntas do questionário. Terceiro subtópico do tópico 3, tratando com equilíbrio. Para tratar os transtornos alimentares, é preciso restaurar o comportamento alimentar e equilibrar o peso ideal, segundo as tabelas médicas. São ações que têm o objetivo de eliminar o desequilíbrio provocado pelos sintomas da enfermidade. Estes tipos de transtornos são muito complexos, o que exige que o acompanhamento seja feito por uma equipe multiprofissional: psiquiatra, endocrinologista, nutricionista, psicanalista e psicólogo. A igreja deve exercer a sua função de manter o enfermo em comunhão, fortalecendo a sua fé e apresentando a oração e a palavra de Deus como recursos eficazes que se encontram à disposição do discípulo de Cristo. Mateus capítulo 10, versículo 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Nota do comentarista aos professores. Sabemos que os transtornos alimentares enfraquecem a saúde mental. Logo, um acompanhamento psiquiátrico associado às características terapêuticas é necessário para que o indivíduo se recupere. A comunhão com a igreja é fundamental para que o tratamento seja menos doloroso, pois a convivência com as pessoas que entendem o problema e reconhecem que devem suportar os fracos é essencial. Romanos capítulo 15, versículo 1. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Conclusão: o estudo acerca de transtornos alimentares visa esclarecer a Igreja do Senhor acerca de problemas que são mais comuns do que imaginamos. Estar atento à necessidade de nossos irmãos é uma obrigação de todos, pois a comunhão só é perfeita quando o amor é exercitado. Colossenses capítulo 3, versículo 14. E, sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Perguntas do questionário. 1. O que nos revela o ensino bíblico? 2. Ao escrever a Gaio, o que o apóstolo João nos mostra? 3. O que a Bíblia nos orienta quanto à autoavaliação? 4. Quem é a nossa fortaleza? 5. Como a igreja deve apresentar a oração e a palavra de Deus? Sabe alguma dessas respostas? Se sabe, parabéns! Você é um ouvidor muito atento. Se não sabe, pegue a sua revista, estude, procure as respostas. Vá à escola bíblica dominical no próximo domingo na sua igreja. Bem, chegamos ao final de mais uma aula narrada. Que o Espírito Santo possa continuar usando este canal como um meio para auxiliar os alunos e professores a se prepararem melhor no preparo e no estudo da sua aula para a Escola Bíblica Dominical. Fiquem com a paz do Senhor. Um forte abraço e até a próxima aula narrada, em nome de Jesus.